Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos iniciar o segundo dia de um casamento com propósito, ou um casal com propósito. Estaremos caminhando nesse segundo dia à procura do propósito de Deus para o nosso casamento e idealizando o nosso propósito de casamento diante de Deus. Nosso primeiro pensamento para hoje, um tema para nossa reflexão, é que o nosso casamento não é um acidente. Nós podemos pensar que nós casamos porque a namorada ficou grávida, algo aconteceu, ou não conseguimos esperar o tempo de Deus e vamos nos casar porque nós queremos nos casar antes de cometer um ato pecaminoso. Não, nada foge do controle das mãos do Senhor. A gravidez que aconteceu, por mais que Deus queira que o casamento seja, que o sexo seja feito o pós-casamento, mas ele realizado antes é um pecado contra a palavra de Deus, porém Deus permite as nossas escolhas. Fazemos escolhas certas e fazemos escolhas erradas, mas isso não quer dizer que o nosso casamento seja um acidente. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, no Isaías 44, verso de número 2, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre materno e que te ajuda. Não temas, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Então Deus faz tudo na nossa vida. E há um texto que diz para a nossa salvação, mas pode ser aplicado também nesse contexto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que confiam, para aqueles que procuram em Deus a satisfação das suas necessidades. Entretanto, nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos com relação ao propósito do casal, para o propósito do casal para o casamento, um propósito do casal para se relacionar um com o outro e se relacionar com Deus. A primeira pergunta é: tenho a consciência de que Deus criou, que Deus formou, que Deus idealizou o nosso casamento de uma forma exclusiva? Então, tendo essa consciência, que áreas da nossa personalidade, da nossa formação, temos que moldar, temos que trabalhar para que o nosso casamento seja realmente abençoado. Se o nosso casamento fosse um acidente, tudo daria errado. Tudo estaria fora da conformidade de Deus. Mas se Deus permitiu que o casamento fosse idealizado, que Deus escolheu o esposo para você, a esposa para você, mesmo que seja de uma forma que não agradou a ele, porque houve pecado no meio antes do casamento. Então, olhando para o nosso casamento, o que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos moldar no nosso casamento? O que precisa ser lapidado no casamento para que o nosso casamento tenha um propósito de servir e de agradar ao Senhor? A grande pergunta é: como nós vamos ter um casamento segundo o propósito de Deus para nós? Como que nós, como casal, teremos um propósito para agradar a Deus? Irmãos, nós fazemos votos no casamento. No final da cerimônia, nós prometemos um para o outro, diante de Deus, praticamente cinco promessas que nós fazemos. E de acordo com essas 5 promessas, nós vamos entender qual é o propósito nosso no casamento para agradar a Deus. Qual é o propósito nosso no casamento para fazer a esposa feliz e o esposo feliz. E nós vamos ver isso passo a passo, para que nós possamos chegar ao propósito único, que o nosso casamento venha agradar a Deus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo.
Abençoa, Senhor Deus, este casal. Abençoe o nosso casamento. Em nome de Jesus. Amém.